Lembretes da alma com Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Gente, que farta de perseverança que a gente demonstra perante as adversidades da vida, né? E adaptabilidade também, né? Farta muito. E isso sempre ajuda a gente a superar qualquer obstáculo. A avó tem falado isso pra você. Ou como que você vê as coisas, minha neta? Viu? Às vezes a gente fala, né? Não tô aqui para servir, mas só de você deixar se amar por tudo ao seu redor também é um aspecto da realidade de servir. Deixar o outro fazer o que lhe compete. Viu? Então, dessa forma, mantendo nossa luz acesa. Porque se você quer andar, você tem que enxergar onde que você está pisando, onde que você vai pisar. E manter a luz acesa é irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Ai, choveu muito. Ai, não deu o resultado que eu esperava. Fez muito sol. Todo o desdobramento da realidade da vida tem causa primária em Deus Pai Todo-Poderoso, que é infinita bondade, infinita inteligência, onipotência e onipresença. E amor infinito. Então você vai me dizer que você sabe melhor o que deveria acontecer para você e para as pessoas que você ama, ou para as pessoas que você quer ajudar? Não, né, minha neta? Não é por aí. Então mantenha a sua luz acesinha, viu? E quando tem uma dificuldade, veja como um degrau a ser conquistado, na forma de trabalhar pela autossuperação. Porque se fosse fácil, não se chamaria dificuldade. Se é dificuldade é porque não é fácil. E se não é fácil, vai se tornar fácil quando se desvendar aquele mistério, que normalmente se desvenda com o treinamento. Então não queira ser que só venha para sua vida situações facilíssimas de resolver. Porque daí você não sobe um degrau, você fica sempre onde que você está. E ninguém quer permanecer onde que está. Todo mundo quer ampliar os horizontes, se conhecer, fazer as correções necessárias e deixar, se é que está fazendo isso, de cultivar uma personalidade que é problemática, que está debilitada e debilitando-se, viu? Então, ao desenvolver uma habilidade, aí você já pode compartilhar tudo, mas tudo, viu? Não, você tem algo, divida com os outros, porque aí é o caminho de multiplicar os seus tesouros, dividindo eles, viu? E saiba que você precisa ser bom exemplo na Terra, que essa também é parte da nossa missão, ser bom exemplo na Terra, que é importante ser bom exemplo na Terra. Pouca gente acha que é importante, sobretudo quando não tem ninguém vendo. Aí você diz, eu queria isso, isso não aconteceu. Como não tem ninguém aqui vendo, vou ficar ansioso sim. Vou ficar ansiosinha aqui. Ai, se você pensar bem, não vai fazer mal para ninguém. Eu mergulhar num estado de espírito de falta de paz, de ansiedade, de incompreensão, de irritabilidade, de contrariedade contra aquilo que Deus manifestou na sua infinita bondade, gente.
Alguém olha para você e fala: olha, você não está com os parafusos bons na cabeça, não. Tem parafuso sorto aí. Aí você diz: por quê? Porque Deus, que é infinita bondade, está dando isso para você. Como que você pode criar algo diferente? Ele também é infinita inteligência. Você junta inteligência com bondade, é uma figura paterna que está cuidando de você. Aonde tem espaço para você criar algo diferente, você me diga só. Então, tudo que se manifesta na sua vida, saiba querer, saiba agradecer, porque era, com certeza, uma manifestação melhor que você mesma podia criar. Você e para todos os outros envolvidos, porque você não vai me dizer, minha neta, que você quer que na sua realidade aconteça aquilo que é bom para você e ruim para os outros. Ai, vó, você já sabe que eu sou egoísta e eu quero isso. Então é coisa que você tem que, como que dizer, estudar, identificar e corrigir na sua psicologia. Porque todo mundo que quer que aquilo que é bom para si é ruim para os outros, olha, escute o que eu vou falar. Todo mundo que quer aquilo que é bom para si e ruim para os outros, é alguém que transita dentro de energia destrutiva. Sabe quando você vai andando por um lugar e ali está cheio de chave de fenda, que vai sortando os parafusos seu, daqui a pouco você é uma máquina desmontada, não funciona bem. Viu? Enfraqueceu as fontes de vitalidade. E aí já não pode manifestar a sua luz na Terra, que é aonde veio reencarnar para os seus tesouros compartilhar e a partir daí os seus horizontes expandir, viu? Preste atenção nisso. Então, se tem alguém olhando, não tem alguém olhando, você seja bom exemplo. Porque o exemplo seu emana e toca as pessoas que estão longes por haver ancorado a luz no mundo. Então, não acha que... Porque é diferente, né? Quando tem um monte de gente olhando a gente, sabe quando você fica arcado, sentadinha? E quando tem alguém olhando, você fica com a coluna ereta, você fala direito, você procura se esforçar para falar direitinho. Quando tem alguém olhando, a gente se esforça, né? Para ser a melhor versão. Depois saiba que todos os olhos do mundo estão voltados para nós, pedindo, sedentos de bons exemplos, emanações santas, que ninguém tem que ser santo, né? Ninguém tem que ser evoluído para fazer algo que é correto. Os espíritos de luz, os espíritos perfeitos, quando faz algo correto, que você também pode fazer, a eles atribuímos uma conduta santa. Por quê? Caracteriza as conquistas morais daquele espírito. Só que se você faz também, ainda que você não tenha aquela perfeição e nem aquelas conquistas indizíveis, de tão profundas e capazes, inimagináveis para a gente, encarnados, ainda que você não tenha todo aquele cabedal conquistado, né, de expansão de consciência, de abertura de horizonte, de compreensão, Deus se fazia uma bondade, você teve ali uma conduta santa, que contabilizou igual, na forma da plantação, e vai dar retorno na hora do resultado. Viu? Então, bom exemplo. Bom exemplo é investimento que dobra de valor no retorno quando a gente vai lá no banco espiritual retirar a aquisição, porque ela vem na forma de luz para o espírito. Tenha certeza disso. Então, seja bom exemplo. O que significa? Não importa se tem alguém olhando ou não tem alguém olhando. Se pergunte:
eu estou agindo, formatando uma conduta que corresponde ao que é o meu melhor nesse momento? E se não está, faça os ajustes para começar a assegurar-se que assim seja. Viu? Pode sim ter certeza disso. Viu? A nossa luz pode ser sim a esperança de alguém. Viu? E na sua caminhada, respeite o tempo. Viu? Cada plantinha que você bota no chão, ela tem o tempo dela. Se você não tem condição hoje de enfrentar uma adversidade e continuar como estava um minuto antes, em termos de estabilidade e equilíbrio emocional, não vá se comportar tampouco como alguém que nenhuma conquista tem. Porque é muito fácil. Você diz, situação difícil, ai que tristeza, como eu estou ansiosa, que contrariedade sinto, que ódio. Se você não pode ser 100%, nem é ser, né? Se você não nem a consegue, que palavra que eu vou usar para você, viu? Se você não disponibiliza a visão de que sim é capaz, 100%, de continuar bem igual você estava antes, de algo que todo mundo diz que é triste acontecer, se você não tem essa visão de continuar bem igual que você estava antes, viu, 100%, você não pode também dar por certo que 50% você não consegue, que 40%, que você não tem nem 20% de manter um estado de espírito, de serenidade, para encontrar as respostas com o concurso do tempo, dentro de você mesma. Mas só que muita gente faz isso, né, minha neta? Faz isso sim. Diz, ui, aconteceu algo, doeu, então eu sofro. Olha, como que vai fazendo as conexões que não tem nada a ver. A dor não é a mesma coisa que dizer sofrimento, porque o sofrimento é a não aceitação daquela realidade, daquela dor, que dor é passageira, né? O sofrimento não tem hora para acabar, porque você fica alimentando ele com a contrariedade, porque que a realidade que já aconteceu tivesse acontecido do jeito que você prefere. Eu vou falar isso desde o áudio número 1. É preciso repetir, porque você esquece. Daí você acha como que se não tivesse essa ferramenta para empregar. Se 100% eu não consigo, por que eu vou negar que eu tenho as ferramentas para 80% de uma conduta santa manifestar aqui? Não pôs outro, porque é o mínimo que eu posso fazer, dado tudo que eu recebi da providência divina. E é uma forma, né, de dizer muito obrigado, é uma forma de expressar gratidão e viver conforme essa vibração. Importante, né? Olha, que profundo também, né? O tempo e o zelo. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho, mas hoje você vai ver que bonito que tá. E aí você diz, mas avó, eu sou só um beija-flor aqui, viu? Quanta força contrária, meu Deus. O pouco com Deus é muito. Lembra aquela mulher no sinal que ela falou? A pessoa disse a ela assim, você está pedindo 25 centavos, pede R$1 de cada pessoa, você já quadruplica o retorno pelo seu pedido. E ela olhou bem no olho da pessoa e disse, o pouco com Deus é muito. E ali aquela pessoa saiu dali com a maior lição da vida dela. E essa pessoa era o meu neto. Ainda que ele estava tentando ajudar, ele não tinha a visão que aquela pessoa simples tinha e passou para ele. O pouco com Deus é muito.
Sobretudo para aqueles que já têm o jarro cheio. E se você não tem o jarro cheio do amor de Deus, de plenitude, é porque você não está cultivando essa percepção de si mesma como filha e filho de Deus. Olha o problema. E é por isso que vai, no externo, sedentamente buscar por coisas que te completem. Só que Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Não é. Nele você não vai encontrar coisa que complete você. Vai encontrar coisa que dá um prazer momentâneo e a impressão farsa de que aquilo satisfez. E ainda que satisfez por aquele momento, tudo que tem no mundo é igual àquilo que alimenta o corpo físico, dá os nutrientes para aquela jornada, mas precisa ser reposto. Se você não come de novo, como é que você vai ficar? Emagrece, perde energia, não consegue seguir funcionando. Então aqui está uma lição muito importante para a gente levar desse encontro de hoje. Para eu seguir funcionando na prisão do universo material, ou dito de outra forma, né? Para que minha prisão no universo material continue sendo manifestada, eu preciso estar sedenta por comer tudo aquilo que aqui existe. Eu preciso estar acreditando que comer o que aqui existe é necessário para eu seguir saudável, que é o que a avó vem a apertar o seu parafuso, porque crendo isso você tem o parafuso solto na cabeça, no coração e no seu espírito. Parafuso solto, porque está com uma percepção equivocada da realidade. Que precisa comer para se manter saudável. E quer se manter saudável dentro de uma realidade ilusória. Por que não vai querer se manter saudável dentro da realidade que não é ilusória, que é aquela da pátria espiritual? Que é aquela que contempla os imperativos do seu espírito, meu neto. Desse jeito. Olha. Então, o que você faz tem efeito imprevisível, ao mesmo tempo que duradouro, relativizando como força de libertação ou de continuidade na prisão, no universo material. Viu? Cuidado com os desejos e necessidades que você não só mantém, mas as novas que você vai criando, daquilo que só existe no universo material, porque é lá que você vai ter que reencarnar para abraçar o que almeja e acredita ter completar. Olha, é bem por aí. Viu? E outra coisa que a avó quer falar, lembre do rádio. Lembra do rádio. O rádio, você liga o rádio, daí você vira o botão que chama o botão do dial, né? Para você encontrar a estação que você quer ficar. E a estação que mais sintoniza com você. Então, os pensamentos que você tem durante um dia, o sentimento que você tem durante um dia, que visitaram você, não permaneceram com você. Por quê? Porque você foi passando cada estação. E olha que importante isso. Você vai passando cada estação. Só que naquela que você para, é aquela onde você se sente melhor de existir. Olha o problema. Você vai se sentir melhor, minha neta, de existir dentro de uma estação de rádio, aonde toca todo tipo de vibração destrutiva, já seja a curto, médio ou longo prazo? Não. Por quê? Porque a avó já ensinou você que deve agir com inteligência e bondade em todas as circunstâncias. Inteligência é dizer: essa conduta não vai levar a
Como quer dizer? Expansão da minha consciência. Compreensão de mim mesma. Libertação. Não vai. Então eu não vou ficar alimentando ela. Não vai mais existir, porque não é o correto, e eu já decido ver dessa forma, sintonia minha com estas formas de manifestação existenciais. Não vai, não vou. E ponto. Porque eu decido assim, porque isso já não sou. E preste atenção. Quando você se demora na reclamação, você parou o dial, o botão que busca a estação no seu rádio, naquela estação da reclamação. Você está ainda, igual aos espíritos inferiores, vendo valor em permanecer naquele segmento existencial. O que é bobagem, o que fala. Deu um gosto que já era a hora de você abrir mão dele. Sabe o gosto que a gente tem? Alguns tem uns gostos que, olha, só as criancinhas têm. E nem elas mais têm, porque já adquiriu educação. Que aquilo é destrutivo. Você pega, bota a mão no barro, leva a mão na boca, minha neta. Como assim? Aí a criança aprende, não é por aí, isso te faz mal, traz parasita, traz protozoário, e depois você tem diarreia. E isso se não tiver outra complicação médica, né? Pior ainda. E aí como que fica? Daí a criança não faz mais isso, né? Nem coloca a mão no fogo. E você sendo grande, o que justifica? Inferioridade moral. Nem é que você não tem ferramenta, que não utiliza ela, e não utiliza porque vê valor. Tem gosto de comer aquilo que o universo material está oferecendo, que você já sabe que não te completa, porque depois de comer, você vai sentir vontade de ir atrás, de buscar aquele tipo de alimento. Olha para o exemplo da sensualidade. A pessoa faz sexo, termina de fazer sexo, depois gostou tanto daquilo que já quer fazer de novo, porque o corpo não tem um limite de saciedade. E o espírito que tem que impor, na forma de educá-lo, o domínio sobre a matéria e dizer, olha, igual o adulto fala para a criança, né? Não coma isso. Isso está cheio de bactéria. Está cheio de parasita. Vai fazer mal para você. Se oriente. E aí a criança diz, olha, é verdade mesmo. Alguns levam umas palmadas, né? Mas entende que o caminho certo é escutar os mais velhos. E quando a avó fala, palmada é o susto, não é violência. Nunca, olha, você nunca trata ninguém com violência, viu? Mas dê o susto com a sua superioridade moral. Viu? Uma palmada, às vezes, é você olhar duro, é falar com seriedade, é propor uma coisa e manifestar a consequência daquilo que você propôs. Porque você fala, se você fizer isso, tem essa consequência. Daí a consequência não acontece, quando você falar de novo, não vai levar você a sério. Lembre-se disso e calcule isso na hora de educar as crianças. Sempre sabendo que a luz que você cultiva e a sua moral superior, por ser adulto, por ter tido tempo de conquistar a si mesmo, pro bem e para a paz, e por ter histórico de coerência naquilo que você faz, à medida que você fala e acontece, que quando você falar com alguém, aquela pessoa vai sentir na vibração da sua voz o histórico seu, de coerência, de superioridade moral. Agora, quando a avó fala superioridade moral, não é contra o outro, que o outro é inferior ao ser moralmente. Não é isso que a avó está falando. Superioridade moral é sempre uma competição entre você e você mesmo. Quem que você foi ontem e quem que você é hoje. Se eu for colocar a régua da superioridade moral, a pessoa de ontem,
que você foi é mais superior ao você de hoje, moralmente não deveria. Então, por isso entra o conselho de Jesus. Orar e vigiar, mas todo dia, não é só no final de semana, quando você vai na igreja, quando você vai no terreiro, no centro espírita, no culto. Orar e vigiar todos os dias, para cultivar um histórico energético de condutas que condigam com os valores éticos e a moral já conquistada. Viu que bonito que a avó falou? É que grandioso sentido tem. Aplique na sua vida. Não deixa que isso entre no seu ouvido direito e saia no esquerdo. Porque muitas das vezes você faz isso e daí deixa de treinar. E perante a adversidade da vida, se encontra uma pessoa debilitada, que não consegue dar conta do desafio. E daí cai, escorrega, bate com a bunda no chão e chora. E diz, eu achei que tinha força para superar essa dor. E aí se vitimizou, porque a força tem, a força está lá, assim como a moral conquistada está lá. Você tem que olhar para a pessoa que você foi ontem e dizer, olha, obrigado a você de ter dado toda a experiência que hoje eu carrego. E dizer a ela, vou agradecer de uma forma ainda melhor e coerente, utilizando as ferramentas que você conquistou. Vou ser dessa forma moralmente superior. E a pessoa que você foi ontem, se pudesse conversar com você, vai dizer, você está fazendo valer a pena todo o esforço que eu tive nos estudos, na observação, de como eu me sentia mediante aquilo que ia acontecendo, dos ajustes que eu fui fazendo na minha psicologia, na minha personalidade. Olha, eu gostei do que eu me tornei, que eu vejo na forma como que você fala e age, que eu fiz tudo e valeu a pena. Isso dizendo, né? A pessoa de ontem conversando com você, que é a pessoa de hoje. Então faça jus e viva com um espírito de gratidão pelaquela versão de si mesma ou de si mesmo que você foi ontem. E então, dessa forma, você vai sempre se esforçar para ser a melhor versão. Sim, sim, a melhor versão. Pode ter certeza. Então, quando você fala, fica gravado no seu livro da vida. E aquela se converte em uma palavra escrita. Como uma flecha que atirada não volta, uma palavra dita. E um fato acontecido, essas coisas não voltam mais. Também não volta toda palavra escrita. Mas se você não pode, lembra que o Chico falou, voltar no passado e reescrever aquela história, você pode começar de hoje a escrever a história da construção do próximo, que é aquele que você vai ser no dia de amanhã. Então, olha que coisa bonita essa. Amar o próximo como a si mesmo é você dizer, amanhã eu vou ser o próximo dessa pessoa que eu sou hoje. Para que essa pessoa tenha maior capacidade de lidar com as adversidades da vida, eu vou cultivar o estado de espírito de gratidão, de alerta, deixando fazer morada na minha cabeça, no meu coração, somente os pensamentos e sentimentos nobres. É dessa forma, cultivando a alegria de ser útil, vou regar a plantinha do bem-estar e daí restrita a confiança nos desígnios de Deus. Ninguém vai ver outra coisa na minha cara que não seja o sorriso genuíno de quem reconhece que um Pai amoroso está constantemente trabalhando em seu favor. Reconheço sim, a avó reconhece e a avó tem certeza que a partir de hoje você vai demonstrar na sua conduta que você também reconhece que tem um Pai amoroso, que é Deus, né?
de infinita bondade e inteligência, trabalhando constantemente para a evolução de todos e cada um dos seus filhos amados. E nunca olvidados, né? Porque a gente não é esquecido por Deus, uma vez que Ele interage conosco a cada momento da nossa caminhada por meio das forças da natureza, que é uma planta que desabrocha e fala para a gente, olha, eu tenho um ciclo, e você também tem um ciclo. E esse ciclo, aonde você se encontra? Na semente, no germinar, no crescer do caule, na flor que nasce, na flor que desabrocha, na flor que aos outros proporciona uma vista maravilhosa, que é quando você está sorrindo, né? Que é quando você tem irrestrita confiança. Nos desígnios de Deus você não fica chateada, nem contrariada, nem reclamando. É muito menos triste, né, minha neta? E aí você está naquele estágio da flor. Só que a flor murcha também, que vai chegando à idade. A flor murcha, mas a energia e a vitalidade nunca perde, viu? Porque toda energia que disse o Einstein que foi, se transforma, ela nunca se perde. E no seu espírito, ela permanece sempre coerente, coesa e mantida por você, individualidade. Por isso, não importa a idade em que você esteja, você pode sempre estar no estágio de flor e também em outras áreas da sua vida, no estágio de fruto. Olha que bonito, né? Você combinar esses dois estágios e manifestá-los na sua conduta. É assim. Ai, que bonito isso. Pode anotar aí que isso não é só bonito, mas parte da nossa missão. Você não queria saber qual que era a sua missão? Então a avó está falando aqui para você. É funcionar de forma a que você manifeste o estágio flor e o estágio fruto. Flor, você vai estar admitindo no seu complexo psicológico e emocional somente aquilo que é bom, saudável e nobre para si e para o próximo, sabendo que o próximo não é só o outro, mas aquele que você mesmo vai se tornar amanhã. Por isso a necessidade de hoje mesmo aproveitar cada treinamento para fazer a reforma íntima, viu? Ai, como que não é por aí? É por aí sim, bem por aí. Esse é o caminho e é isso que você veio fazer aqui. Se você procurar outras coisas na forma de dizer, quero saber qual que é a minha missão, você tem que se policiar para não estar alimentando em si a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Porque se você veio com uma missão muito grande, o que importa você saber disso? Mais do que você está constantemente, voluntariamente, manifestando na sua conduta o estágio de flor da alma, o estágio de fruto do Espírito, aonde tudo o que você cultivou abunda em você e pode ser compartilhado. E quanto mais a gente compartilha, mais se multiplica em nós a possibilidade de luz, porque aumenta expande, né? Os nossos horizontes. Desse jeito, viu? Então, com cada experiência, você escreve no seu livro da vida e reúne histórico que vai ser potencial de auxílio ao próximo, no entrevida ou na outra vida. Sempre, não importa onde você esteja, no seu aqui e no seu agora, viu? Então, cultive sempre a humildade, porque isso torna a gente, de verdade, virtuosos. A humildade, olha, queira ser, porque algum diz, eu tenho uma missão grande, eu sinto dentro de mim. Seja essa grandeza na nobreza do seu espírito, viu? Olha,
seja essa grandeza lá na nobreza do seu espírito, na forma em que você, como que dizer, né? Sente o mundo, olha para as coisas, perdoa, releva, tem paciência e é bom exemplo, pode ter certeza. Então, cultive essa força interior com cada desafio da vida, viu? Na graça de Deus. Então, a avó vai falar para você umas historinhas que vai ajudar a gente a, como que dizer, interiorizar cada um desses conhecimentos e transformar a informação em sabedoria, para que se veja manifestada voluntariamente e às vezes imperceptivelmente na nossa conduta. Você vai olhar e vai dizer: olha, eu falei isso, eu senti isso, que são sentimentos nobres e nem precisei me esforçar. É porque já terá internalizado tudo que a avó está passando aqui para você. Nesse e nos outros lembretes, né? Porque você pode sair daqui e não ter que esperar outro domingo para chegar um lembrete novo. Já são mais de 200, quase 300 lembretes da alma, de 1 hora. E cada um deles conversa, dialoga com cada dia da semana onde você estiver passando por alguma coisa. Você se lembre, vou escolher aleatoriamente, que não existe, um lembrete da alma da avó. E o seu guia espiritual vai levar você para escutar aquele que justamente você está precisando. E ele vai dizer: olha, eu quero dizer isso para o meu tutelado. A Vicentina falou, por exemplo, no lembrete da arma, número 88. Então eu vou falar para o meu tutelado ir no YouTuber, para ele escrever lá, Vó Vicentina. Daí ele vai passando, a hora que ele vê uma foto, uma coisa que chama a atenção dele, um título, uma frase, ele diz: é esse diálogo. Diálogo não, é esse lembrete da alma que eu vou escutar hoje. Não, olha, mas você não tenha dúvida que é aquele que o seu guia espiritual quer que você escute. Olha que os guias espirituais têm uma sabedoria e uma condição inexplicável de fazer a gente escutar o que eles querem que a gente escute, para orientar a gente para o melhor caminho possível. Pode ter certeza que é por isso que você está aqui. Foi o seu guia espiritual que falou. Vai lá, no dia, e escute aquilo. Se você não está aqui, no dia que esse áudio foi lançado, e você veio depois, foi isso que aconteceu. Mas você não tenha dúvida que foi bem isso que aconteceu. E está sendo útil. Vai ser útil. Mesmo que você não perceba, tudo que a avó está falando está permeando as capas da cebola. Porque a gente tem bastante capa, né? De crença que vai formando como vestes, né? De pano na nossa personalidade. E cada vez que a gente escuta algo que traz uma energia de expansão de consciência, aquilo vai apertando o parafuso sorto, vai desfazendo algumas capas de cebola, que são percepções, crenças a respeito da realidade que já não tem mais sentido de existir dentro da gente. Olha como que faz bem para a gente escutar os lembretes da alma. Você nem sabia, né? E, no entanto, está se beneficiando dessa e de outras formas que eu ainda vou falar, mas só no futuro. Por agora, a avó quer passar para você algumas historinhas. Capaz não vai dar tempo de falar todas aqui hoje. E conforme for, eu continuo no outro domingo. Mas alguma eu quero passar para você sim. Viu? E a primeira chama O Rio que Aprendeu a Fruir. Viu? Então, havia um rio chamado Sereno, que nasceu no alto das montanhas. Ele estava ansioso para correr e encontrar o mar. Olha que coisa, né? Como que a gente quer fazer isso sempre, né? É correr e encontrar o mar. Ah, você diz, como que eu gostaria de voltar pro meu planeta. Correr e encontrar o mar. Karma, você está aqui, quanto mais alto você quer chegar,
mais você tem que aceitar o lugar onde você se encontra, porque é a melhor forma dele, como que dizer, se desligar. É por aí. Ele, então, tem um rio chamado Sereno, que nasceu no alto das montanhas. Ele estava ansioso para correr e encontrar o mar. Quanto da gente é desse jeito, né? No entanto, ao descer pela encosta, encontrou pedra, raízes e desvios. Passa isso com todos nós, né? As adversidades da vida, que mostram para a gente quem realmente somos e quem realmente podemos ser. Quantas ferramentas temos e por que não estamos usando? É dessa forma, conhecendo-nos, vamos sim, mais cedo, como fizeram muitos espíritos, né? Alcançar o oceano de Deus, né? Que é o conhecimento de todas as coisas, viu? Pronto. Então, ao descer pela encosta, encontrou pedras, raízes e desvios, viu? Sereno não desistiu. E a avó fala isso para você: nunca desista de procurar todas as maneiras e formas de interpretar uma realidade aonde a sua conduta seja santa e condiga com a moral já conquistada, porque não é pouca, viu? A moral que você já conquistou não é pouca, ou você não estaria aqui escutando isso, pode ter certeza. Então, ele contornou as pedras, abraçou as raízes e seguiu os desvios. Quanta gente reclama, né? Eu queria que a minha rua tivesse retinha. Se tem um desvio na rua, continue andando. Para que sentar e reclamar? Para que culpar os outros? Tanta necessidade você tem de permanecer estacionária, porque é isso que acontece. Quando o seu carro está andando e você vê um desvio, antes de pegar e seguir aquilo e avançar no seu progresso moral e espiritual, não, você para o carro e senta e reclama. E depois você bloqueia o caminho dos outros que estão vindo detrás de você. Depois você sente e bloqueia o caminho dos outros que estão vindo detrás de você. Agora você me diga, é uma atitude nobre? Não é. Sentar, reclamar, bloquear o caminho dos outros? Não é. Às vezes algum está indo, você fala, deixa eu fechar esse aqui, porque o progresso dele só vai evidenciar que eu fiquei estacionado. E aí você está agindo igualzinho obsessor, querendo podar os outros para eles ficarem na mesma altura tua. É uma plantação indevida. Vai pesar no tribunal da própria consciência. Não faça isso. Olha, mas não faça isso. Nem pense em fazer isso. E se faz, descontinue. Hoje, nem deixe para amanhã. Então o sereno não desistiu, não. Ele contornou as pedras. Quantas pedras veio a gente encontra no caminho, né? Nem é que os outros colocou lá. É a gente mesmo. A gente mesmo. Olha, as pedras do nosso caminho somos nós mesmos. Viu? Que colocamos lá. Olha, escute o que a avó está falando. Não reclame. Não amaldiçoe. Analise a realidade da vida e se pergunte: qual a melhor atitude minha nesse momento? O que faria aqui um anjo de luz? Porque isso é que eu sou. Então ele contornou as pedras, ele abraçou as raízes e seguiu os desvios. Com o tempo, ele esculpiu um caminho sinuoso e belo. E qual que é a lição? Às vezes, nossos obstáculos nos ensinam a fluir com graça e paciência. Tudo que todo mundo almeja, mas não está disposto a abraçar. Será que você tem sido assim nessa semana, nesse mês, nesse ano que passou? E se foi, se perdoe, mas modifique a roupa, porque essa roupa é feia, viu?
Pronto. Então, numa forma de diálogo, imagine que a avó Vicentina estava sentada na beira do Rio Sereno. Daí, tinha uma senhora chamada Maria. Daí a avó falou assim: Maria, olha para esse rio. Ele nos ensina uma grande lição. Você vê como ele contorna as pedras e abraça as raízes? Assim como o rio, nós também enfrentamos obstáculos em nossa jornada. Às vezes, a vida nos leva por caminhos sinuosos, cheios de desvios e desafios, né? E daí a Maria falou assim: Vó, mas como a gente pode aprender a fluir? Que nem esse rio, meu Deus, tantos problemas na vida. Daí a avó falou: Minha querida, a perseverança e a adaptabilidade são nossas aliadas. Quando encontramos pedras em nosso caminho, não devemos desistir. Contornamos, abraçamos e seguimos em frente. O rio não se apressa. Ele flui com paciência. Assim como ele, a gente deve aprender a fluir com graça e paciência. Viu? Sabendo que cada obstáculo vai mordendo a gente, né? Daí a Maria falou: Vó, mas como, vó? Meu Deus, tanto que eu gostaria de fluir, né? Como faz esse rio. E daí a avó diz: silencia tudo aquilo que você vê como necessidade. E se pergunte: são reais essas necessidades que me apresentam à minha mente? O caminho diante de mim tem que estar retinho? Tem que estar zerado de pedra? Não pode ter uma raiz que eu precise ir lá e tropeçar nela? Não, né, minha neta? Então, quando a sua mente apresentar que você precisa de um monte de coisa para funcionar, olha, desconfie. Pode desconfiar. É dizer à sua mente: não é por aí. Eu não vou agir igual uma pessoa espiritualmente infantilizada. Viu? Então, a moral da história é: a perseverança e a adaptabilidade nos ajudam a superar qualquer obstáculo. Viu? Então, essa é a historinha de parábola, né? Que a avó passou para você de número 1, que é o rio que aprendeu a fluir. Viu? Agora, vamos falar da historinha de número 2, o farol que guia os navegantes. Em um penhasco rochoso, tinha um farol chamado Luz Eterna. Ai, que nome lindo que a avó deu para esse farol, né? Ele brilhava incansavelmente, guiando os navios através das tempestades e nevoeiros. Foi sim. Então os marinheiros confiavam naquela luz para encontrar o caminho seguro. E o farol chamado Luz Eterna para nós é Jesus, né? Confia nele. Ele sempre vai levar você para bom porto. Confiar nele é agir sabendo que você é um espírito que tem um corpo, que você é imortal, que a ofensa que dão para o seu corpo não alcança o espírito, a menos que você se faça de vítima. Que as coisas que tem aqui e suas respectivas mutabilidades, características de serem passageiras, não afetam o seu espírito. Com domínio do espírito sobre a matéria, você não vai se entristecer, nem vai ficar ansiosa, nem contrariada, querendo que as coisas fossem diferentes. Então presta atenção. Em um penhasco rochoso havia um farol chamado Luz Eterna. Ele brilhava incansavelmente, guiando os navios através das tempestades e nevoeiros. Igualzinho faz Jesus com a gente, né? Então, os marinheiros confiavam naquela luz para encontrar o caminho seguro.
viu? Luz eterna não se importava se era notado ou elogiado. Não é assim? Quantas vezes você quer ajudar os outros, mas você quer ser notado? Você quer ser elogiado? Você quer ser reconhecido como alguém que tem uma missão bonita, grande, maravilhosa, ou que pelo menos tem uma missão? Para que isso? Você não precisa ter uma missão, seja a missão. E os outros não precisam notar que você existe ou que a missão existe. Apenas reverbere a sua luz e a missão estará em pleno andamento. Porque quem toca e modifica os outros é Deus através de nós. Então nenhuma grandeza pode ser vestida como própria, porque isso é apenas uma manifestação de sentido e sentimento menos nobre, como são o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Pode ter certeza. Então, dentro do farol que guia os navegantes, Luz Eterna não se importava se era notado ou elogiado. Sua missão era clara: proteger vidas e orientar os viajantes. Muitas vezes, as pessoas têm a missão clara, que é aquilo que ela faz. Só que ela associa a missão dela ao resultado. E o resultado não importa para você, não deveria. Ai, vó, deveria, porque se eu não estou tendo resultado, eu tenho que fazer os ajustes necessários para ter resultado. É óbvio que tudo que a gente planta tem colheita. E na colheita vem os resultados. E de ter uma colheita que não condiz com a sua inteligência e com a bondade já conquistadas, os ajustes são necessários, mas não faça as coisas pelo resultado que elas dão. Porque maior resultado é o autoconhecimento em tudo o que fazemos. E isso deveria ser visto como o tesouro que dele angariamos, conquistamos e levamos para a vida eterna. Viu? Cuidado onde você coloca o seu valor, porque lá vai estar o seu coração. Cuidado. Então, Luz Eterna não se importava se era notado ou elogiado. Sua missão era clara: proteger vidas e orientar os viajantes. Você está acompanhando a avó? Acompanhe bem a avó. Então, um dia, um jovem marinheiro chamado André chegou ao farol exausto e perdido. Ele olhou para a luz e perguntou: por que você continua brilhando, mesmo quando ninguém está olhando? E é uma boa pergunta, né? Que você deveria fazer ao espelho. Um dia que ninguém olha, um dia que ninguém reconhece aquilo que você faz, um dia que você fica sedento de ser reconhecido, de fazer parte de algum grupo, que você já faz parte de grupos e grupos e grupos, que você nem tem consciência. É para que mais grupo? Viu? Apenas desempenhe bem o papel que lhe é confiado todos os dias no grupo que você já pertence, que muitas das vezes você nem tem consciência. Viu? Então, ele olhou e perguntou: por que você continua brilhando, meu Deus? Mesmo quando ninguém está olhando. A Luz Eterna sorriu e respondeu: meu querido, a verdadeira grandeza está em servir os outros. Né? O farol tomou uma forma humana, né? É como que se estivesse dançando, foi respondendo isso. E a avó foi vendo tudo, né? Ai, que visão maravilhosa que eu tive. Então, ele disse: a verdadeira grandeza está em servir os outros. Não importa se somos notados. O importante é iluminar o caminho para aqueles que precisam. Então ali, o André aprendeu que a luz que brilha para os outros é a mais valiosa de todas. Olha, que bonita, né? Essa parábola do farol que a avó trouxe para você. Muito bonita. Mas não esqueça, para brilhar para os outros, ela já brilhava para si mesma. Viu? Seja você assim também. Então, um dia, a avó estava sentada num banco de madeira, olhando o mar agitado. Daí a avó viu o André.
né? E aí a avó falou: ai, querido André, antes de tudo isso acontecer, né? Veja aquele farol no alto do penhasco. Ele é como um guardião silencioso, enfrentando as tempestades e nevoeiros. Os marinheiros confiam em sua luz para encontrar o caminho seguro de volta para casa. Ofegante, com os cabelos molhados pela chuva, o André falou assim: ô vó Vicentina, por que o farol continua brilhando? Um dia eu vou perguntar isso para ele. Ele continua brilhando mesmo quando ninguém está olhando. E foi mesmo, né? Chegou o dia e ele perguntou. Mas tudo isso aconteceu antes dele perguntar. Daí eu, sorrindo, né? E o espírito dele do lado, o espírito guia dele, né? Que foi falando para a avó um monte de conhecimento. E a avó, nos lembretes da alma, passa por você o conhecimento que ela ouve dos espíritos, viu? Quem sabe alguma coisa que foi compartilhada aqui hoje não foi o seu próprio guia espiritual que disse: vai lá, ô meu tutelado, Vicentina, você fale isso nas suas histórias e ele vai escutar. E quando ele escutar essa frase, eu vou fazer tocar o coração dele, o coração dela, que pode ser, né, o seu guia ou a sua guia espiritual, né? Aqui hoje, que veio trazer você para escutar uma coisa só, ou várias delas. E quando você for tocado em uma delas, ou em algumas, saiba que é ele, ou ela, o seu guia espiritual, dizendo: é isso que eu queria que você escutasse hoje. Amanhã, capaz, eu faço você voltar. Não é fazer, né? Eu encaminho você a voltar e a escutar esse áudio de novo, para que você tenha ali outra frase encaminhada por mim para aquele então presente, onde será importante você ter mais aquela percepção para o seu espírito. Então pode ser sim, viu? E a avó falou para ele, porque ele disse: eu ainda vou encontrar com esse farol. Eu quero saber, vó, por que o farol continua brilhando mesmo quando ninguém está olhando? Daí a avó falou: meu jovem, a verdadeira grandeza não está nos holofotes ou nos aplausos. Ela reside naquilo que fazemos quando ninguém está observando. O farol não se importa com os elogios. Sua missão é proteger vidas. Ele ilumina o caminho para os navegantes, né? Os navegantes, sim, perdidos, mesmo quando as nuvens escondem as estrelas, porque muito se orienta pelas estrelas, né? Que bom que a gente começasse a fazer isso, né? É sempre ter Jesus como farol, como norte. Que coisa boa, né? E daí o André perguntou: mas vó, como que eu posso encontrar minha própria grandeza? Ai, minha neta, você sabe que nesse momento eu olhei para o horizonte assim, lembrando de Jesus. E disse: André, a resposta está na simplicidade. Ele nem sabia, mas ele tinha um preto velho do lado. Daí eu disse: André, a resposta está na simplicidade. Sirva os outros. Seja como farol. Brilhe para aqueles que estão perdidos nas tempestades da vida. Cuidado, viu? Você que escuta o que a avó está falando, é querer ser farol para os outros. Seja luz para si mesma, para si mesmo. É isso. Jesus saberá encaminhar para que seja também luz para os outros. Segundo, tenhamos, como que assim dizer, né? Afinado o nosso instrumento, viu? Aí eu continuei falando para ele: às vezes, a verdadeira grandeza está em iluminar o caminho para os outros, mesmo quando ninguém está olhando, esperando o que vá te agradecer, viu? E lembre-se, meu querido, a luz que brilha para os outros é a mais valiosa de todos. Ai,
Ele chorou nesse dia e ele disse: quisera eu ter dado conta disso antes. E nunca é tarde, né? Não importa a idade que você tenha, viu? Seja a luz por você mesma, hoje, não espere amanhã. Então a moral da história é que às vezes nossa verdadeira grandeza está em servir os outros, sendo tudo o que podemos, aonde fomos colocados, com tudo aquilo que nos foi emprestado, né? Para essa encarnação, começando pelo corpo, a sabedoria que podemos resgatar desce de outra vida. Ai, quantas coisas maravilhosas, né? Ai, o farol, então, essa foi, né? A segunda parábola que a avó quis passar para você, né? O farol que guia os navegantes, viu? Que coisa boa, ai, gostei. Já estamos chegando no final do encontro, né? Vamos fazer mais uma? Depois a avó termina. Vamos mais uma, que é a vela que ilumina a escuridão. Que é outra parábola que a avó traz para você, viu? Então, numa noite tempestuosa, e quantas tem, né? A gente passa por adversidades. Muitas delas demoram uma semana, 2, 3, às vezes meses ou anos, mas chega, né? Às vezes é uma chuvinha, às vezes é uma tempestade. E a gente que qualifica assim. Mas tudo é a cruz que nos cabe carregar. E nunca Deus dá para ninguém uma cruz mais pesada do que cada um pode carregar. Tenha certeza disso. Viu? Mas nunca mesmo. E pronto. Então, numa noite tempestuosa, um marinheiro chamado Pedro estava perdido no oceano. Quantas vezes acontece com isso com a gente, né? Acontece isso com a gente. Quantas vezes, olha, sendo marinheiro, né? Porque às vezes a gente é bem versado naquilo com o que nos assuntamos, né? Aquilo com o que lidamos, a gente é bem versado naquilo. Que podemos até dizer, né? Olha, nesse assunto eu sou marinheiro. Mas o Pedro, que era marinheiro, ficou perdido uma vez no oceano. Então, no momento em que você se sentir perdido, sem chão, primeira coisa que você tem que fazer é dizer: eu sou um espírito eterno. Quem está perdido é o meu corpo, no universo material. Eu não estou perdido, porque eu tenho Jesus como farol. Em todas as circunstâncias, comportar-me-ei com equidade, porque sei que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, dessa ou de vidas passadas, com certeza, viu? Mas com certeza. Então, ele acendeu uma pequena vela no seu barco. A vela tremulava, mas sua luz era suficiente para mostrar o caminho. Pedro seguiu aquela luz até encontrar a costa. Olha que interessante. Acendeu uma pequena luz no seu barco. A vela tremulava. E a luz era suficiente para mostrar o caminho. Viu? Quando a avó fala de luz no barco, você sabe que luz não importa muito, né? Mas ali teve uma manifestação espiritual, viu? E aqui na parábola, a avó fala vela, porque vela é o que você entende. Mas a vela que tremulava era porque ele tinha mediunidade de efeitos físicos. Ai, vó, mas eu precisar de mediunidade de efeito físico numa situação da minha vida, pelo amor de Deus, né? Aí eu vou ficar perdida mesmo. Só que, quando a gente fala de qualquer oceano, o oceano verdadeiro é o do amor de Deus. Fora desse oceano só tem lição a aprender. E que lição que você tem que aprender? Voltar para dentro da vibração nobre, dos sentimentos de serenidade, na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Você vê que nunca tem um lugar aonde a luz não se faça presente. Quando você não a vê, é porque fechou os olhos, viu? É porque ficou de frente para a realidade espiritual e de costa para Deus, viu?
Então, às vezes, nossa própria luz interior pode parecer pequena, mas ao ter a percepção de estarmos inseridos no oceano de amor que é Deus Pai Todo-Poderoso, tendo como guia Jesus, um farol que é maior que o sol, estrela de quinta grandeza, a nos guiar, sempre chegaremos a porto seguro. Pode ter certeza disso. Então, um dia eu estava sentada, numa cadeira de balanço, olhando o mar agitado. Daí, a avó falou, viu o Pedro, falou: ai, querido Pedro, veja como essa vela brilha na escuridão. Que é o convite ao autoconhecimento, Ela é como nossa própria luz interior, pequena, aparentemente frágil, mas capaz de iluminar até os cantos mais sombrios de nossa alma. E aí o Pedro, com os olhos fixos, naquela vela tremulante, disse: eu vou, Vicentina, porque essa vela continua acesa, mesmo quando a tempestade ameaça apagá-la. Olha, que é a busca do conhecimento pelo transcendental, pelo metafísico. É assim. E eu com um sorriso no rosto, não podia deixar. Eu disse: oi, meu jovem, a vela nos ensina uma grande verdade. Viu? Nossa própria luz interior pode parecer pequena diante das adversidades, mas ela é poderosa, viu? Que é a decisão, de como a gente vai interpretar a realidade da vida, sabendo que somos espírito, que por detrás de tudo existe uma lição, que a vida está querendo nos passar, que na hora do sofrimento, da tristeza e da dor, estamos de costa para Deus, de haver permanecido no oceano de amor, que é o que Ele representa, não estaríamos vivendo a dor, e muito menos o sofrimento que vem da rebeldia de não aceitar. Viu? A realidade como manifestou Deus, que é bondade e inteligência suprema. Não faça isso. E se fez, descontinue. E se está fazendo, pare agora. Viu? Agora. Então, quando enfrentamos tempestades em nossas vidas, essa luz nos guia. Ela nos mostra o caminho para um porto seguro, mesmo quando tudo parece incerto. Daí o Pedro falou assim: mas vó, como que eu posso fortalecer a minha própria luz interior? Aí eu peguei de olhar o horizonte de novo. Como que eu gosto, de olhar o horizonte. Porque fala muito da profundidade, de quanto temos que caminhar ainda, E daí eu disse: Pedro, comece acendendo essa luz todos os dias. Naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, viu? Cultive a esperança, a compaixão e a bondade em seu coração. Quando se enfrentar momentos difíceis, lembre-se de que a sua luz pode iluminar não apenas o seu caminho, mas também o dos outros. E meu querido, às vezes, ser a vela que guia alguém para um porto seguro é a maior realização que podemos ter. Porém, jamais sem a ambição de pensar que se alguém foi salvo ou encaminhado, o mérito é nosso. Somos apenas instrumentos que, quando bem afinados, nos é dada a oportunidade de reunir luz para o nosso espírito através de acumular histórico de condutas na prática do bem e da caridade. Viu? Ai, quantas coisas lindas, E a moral da história é que nossa própria luz... E a moral da história é que nossa própria luz interior pode guiar, sim, o nosso próximo para um porto seguro, sempre ampliando os nossos horizontes, com tudo aquilo que nos chega
é tudo aquilo que sabemos ser bom e importante para o nosso crescimento espiritual. Então, hoje é isso que a avó queria passar para você, viu? No outro encontro a avó vem com mais historinha que tão lindas são, né? Ai, gostei. Então eu digo para você: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para entender a realidade em que nos inserimos e nela existir, sem apego e sem aversão, viu? Então vá, na graça de Deus, né? Beijo! Olha que encontro lindo esse foi, né? Ai, vó, tá acabando muito rápido. Aproveite tudo que chega para você. Não resista, nem queira mais, porque tudo, do jeito que acontece e se manifesta, é perfeito, porque tem Deus como causa primária daquilo, mas também de todas as coisas. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó, você aí um pouquinho. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto. Tá passando rápido a semana, viu? Pode ter certeza. Logo chega outro lembrete da alma. Siga sempre o seu coração. Escute os lembretes que você sentir, que você esteja sendo encaminhado ou encaminhada para escutar. Beijo, até daqui a pouco. Caminho e progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus. Amém.